Já perguntei quanto tempo eu tenho para o pastor, para não passar da hora, viu? E o Senhor vai conduzir todas as coisas como já tem conduzido. E é tão precioso, né, irmãos? Poder estar junto da pessoa que amamos, de quem escolhemos para dividir a nossa vida, a nossa caminhada, a nossa jornada. É tão bom não estar só. É tão bom não estar só. Muito embora, às vezes, a gente precise de um tempinho nosso. É muito bom ter com quem compartilhar a nossa vida, a nossa história, a nossa jornada. E quando eu recebi esse convite, já tem alguns meses, de lá para cá eu tenho meditado no Salmo 1. Inicialmente eu fiquei um pouco chocada, eu falei, Senhor, o que vai sair daqui? E o Senhor foi trazendo coisas à minha mente, à minha memória, o Senhor foi direcionando conforme a vontade dEle. Nesta noite, eu preparei alguns slides, tenho um pouco de dificuldade com slides, irmãos, mas preparei alguns slides para os irmãos, fiz o mais detalhado que eu consegui fazer. A princípio eu ia colocar mesmo só os tópicos, mas eu decidi detalhar, porque depois eu posso colocar no grupo do Casamento Indissolúvel e quem tiver interesse, curiosidade, necessidade de ler em casa e observar ali as minúcias, vai poder fazer, tá bom? Vamos abrir lá no nosso texto. Glória a Deus por tudo, Salmo 1, que já foi lido aqui no começo, tá? Pela nossa irmã Eva, um salmo bem conhecido. Esse foi o texto que eu recebi como chave para esta noite. E nós vamos falar um pouco dele no final. Nesse momento, eu quero começar a abordar com os irmãos a nossa situação atual. Eu coloquei ali fortalecendo o relacionamento, mas é casamento, viu, irmãos? Então, troquem, tá bom? Onde se lê relacionamento, você troca por casamento. E analisando o nosso cenário atual, nós vamos ver que a instituição do casamento, da família, vem sido atacada, descredibilizada. Isso tem se tornado normal nos nossos dias. É só você abrir o seu smartphone, rolar ali um pouco dos Reels, dos Stories, e você vai ver alguém, vez ou outra, tentando tirar a credibilidade da primeira instituição que o Senhor preparou. Do primeiro casal lá, Adão e Eva, que se perpetua até hoje, através das nossas vidas. Nós vamos ver que a sociedade em que nós vivemos, ela anda tão adoecida, que eles tentam a todo custo descredibilizar a instituição do casamento e um relacionamento saudável e pautado na ética, na moral, segundo a vontade de Deus e o que a Bíblia nos diz. Isso é normal nos dias de hoje. E analisando um pouco mais, nós vamos ver o seguinte, que para que hajam relacionamentos fortes, precisam haver pessoas fortes. Porque pessoas fortes, elas criam, elas geram relacionamentos fortes. E essa força nós buscamos no Senhor. Essa força nós buscamos em Deus. Então não existe a possibilidade de se criar relacionamentos, casamentos fortes com pessoas fracas. Nós produzimos frutos de acordo com aquilo que somos. São os frutos que evidenciam onde nós estamos, como nos portamos e quem realmente somos. Então não existe, irmãos, a possibilidade de termos relacionamentos fortes com pessoas fracas. E quando nós observamos um pouco mais à frente, nós vamos ver que a nossa própria sociedade, ela nos mostra alguns dados que nos fazem refletir. O próximo slide, por favor. Eu trouxe um dado que ele é recente. Esse dado foi disponibilizado no último censo feito pelo IBGE em 2022. Já estão sendo preparados novos dados, mas esse foi o disponibilizado mais recente. E nós vamos ver que o casamento, essa é a quantidade de casamentos. O casamento, ele veio sentindo uma queda.
Em 2022, em 2020, na verdade, ele caiu bastante, o índice de casamentos, ali no auge da pandemia. E aí ele voltou a subir, agora em 2022. E nós vimos, então, um aumento de 4% na quantidade de casamentos. Desse número total, que foram 970 mil casamentos, 20% são de pessoas do mesmo sexo. Então, nós conseguimos ver, analisando esses dados, o caminho no qual a nossa nação, o Brasil, caminha. Onde o casamento, mesmo tendo uma alta de 4%, caiu vertiginosamente. Onde parte desses casamentos que foram registrados são de pessoas do mesmo sexo. Isso é um dado, irmãos, preocupante. Nós precisamos orar e pedir ao Senhor que o Senhor fortifique a instituição do casamento novamente. Mas se nós olharmos para o próximo slide, para os próximos dados, nós vamos ver que a situação é ainda mais alarmante. Esse foi o último dado registrado, também em 2022, disponibilizado pelo IBGE, que nos fala a respeito dos divórcios. E nós vamos ver que os divórcios subiram cerca de 8,6%. O índice de divórcios subiu cerca de 8,6%. A faixa de idade nesse período de separações e de divórcios registrados são homens com 44 anos, ou seja, não são jovens, considerados inconsequentes, inexperientes. São homens na faixa de 44 anos, na sua grande maioria, e mulheres na faixa de 41 anos, na sua grande maioria. Nós percebemos também que a duração dos relacionamentos, ela também diminuiu. Em outros anos anteriores a esse censo, era de 22 anos, 23 anos. Hoje, eles variam o tempo desse relacionamento, a duração dos relacionamentos, varia de 10 a 19 anos. Então, não existe uma melhora, nós não estamos caminhando para dias melhores. A situação é realmente preocupante, porque nós somos cristãos, nós vivemos e habitamos neste mundo, e nós não estamos isentos de nada. E nós vemos que esses dados também alcançam muitos cristãos. Nós temos notícias de pessoas que se separaram, que se divorciaram. Nós temos notícias de pessoas que deixaram o núcleo familiar para se juntar a outras pessoas. Então, nós percebemos que os cristãos também estão sendo afetados por isso. Não é uma onda que se limita apenas às pessoas que não estão congregando ou aquele nosso vizinho. Isso também acontece dentro dos lares cristãos. E nós precisamos estar atentos a este movimento. Nós precisamos estar atentos ao que está acontecendo. Nós vamos ver que isso é muito importante. E aí, pesquisando, além desses dados, eu comecei, então, a fazer pesquisa e ler artigos acerca das causas que levaram a essas separações, a esses divórcios. Eu li muitos artigos, li na revista Forbes, li também naquela Exame, li alguns artigos também científicos, e aí eu elenquei alguns poucos motivos que acontecem e que são recorrentes. Inclusive, eu li um artigo muito interessante que foram advogados especializados na área de família, que trabalham diretamente com divórcios. Eles se juntaram e fizeram um estudo, e ali eles fizeram um levantamento das principais causas de divórcio. Irmãos, é assustador. Eu peguei alguns mais principais, mas se os irmãos verem, é assustador. Assustador. Pessoas que decidem se separar porque o cônjuge não tinha disponibilidade de ajudar nos afazeres domésticos. Coisas que quando a gente olha, a gente começa a pesar, a gente se assusta, porque são coisas de fácil resolução. São coisas que apenas uma conversa poderia resolver, mas que as pessoas decidem de forma deliberada e consciente desistir de relacionamentos. Uma vez, um pastor fez uma dinâmica
quando ele falava para namorados, que eu nunca vou me esquecer. Ele pegou uma folha azul e uma folha rosa, ele passou cola entre as duas folhas e ele juntou essas folhas. Depois de um tempo, ele falando e pregando aos jovens, ele separou cuidadosamente aquelas duas folhas. E por mais cuidado que ele tivesse, ambas as folhas ficaram rasgadas. E o mais interessante é que pedaços azuis ficaram no rosa e pedaços rosas ficaram nos azuis. Isso significa dizer que quando existe uma desistência, que quando existe uma separação, quando duas pessoas se juntam de forma íntima, de forma profunda, e quando elas se separam, partes de uma ficam na outra. Você leva partes dele com você e parte dela com você. Não tem como apagar, como quem se apaga algo que se escreveu, olhando, não gostou, não fez sentido. Você passa uma borracha, um corretivo e está tudo certo. Não existe. Existem marcas. A história, as experiências, elas produzem marcas. E aí, quando a gente vai ver o próximo slide, nós vamos começar a abordar esses temas, esses motivos mais recorrentes. Nós vamos começar a analisar estes motivos. Eu elenquei apenas 4, irmãos. 4 motivos. São inúmeros, incontáveis. E aí nós vamos analisar da seguinte forma. Nós vamos ver o sintoma, que é aquilo que é negativo, a abordagem do problema em si. E vamos trazer um remédio, uma solução para aquilo que foi abordado. Passando para o próximo. A primeira grande questão, o primeiro grande motivo de divórcio, como eu falei, eu trouxe várias, eu detalhei bastante, né? O máximo que eu pude para aquele espaço. Então, talvez você não enxergue, mas eu vou disponibilizar no grupo, caso você tenha interesse. Uma das grandes questões que foram trazidas de causas de divórcio foi aquela primeira ali, ó. Prioridades e expectativas diferentes. Prioridades e expectativas diferentes. O casamento, ele é o terceiro passo, digamos assim. O primeiro passo, na verdade, o quarto. O primeiro passo é aquele do frio da barriga. É a paquera. São as trocas de olhares, o sorriso no canto dos lábios, o momento em que os seus olhos se abrem e vem aquela pessoa de um jeito diferente, especial. E de repente você sente uma inquietidão. Você fica inquieto, fica esbaforido. Irmãos, eu, por exemplo, convivi 5 anos com meu marido antes de observá-lo com outros olhos. Eu não gostava do Weber. Ele era irritante, pegava no meu pé, era chato pra caramba. Continua chato, mas agora eu amo. E aí, de repente, irmãos, o meu olho brilhou diferente para ele. E então eu comecei a prestar atenção. O culto que ele não estava, já estava sem graça. Quando ele chegava, meu coração faltava sair pela boca. E isso era muito bom. Muito bom. Quando eu era correspondida, porque demorou, irmãos. Demorou. Quando eu comecei a ser correspondida, nós avançamos para o segundo passo, que foi o namoro. E começamos a namorar, ali a gente começa a se conhecer. É tão legal, né? Quando o marido, hoje marido, na época namorado, leva a esposa no portão, busca, e liga no fim do dia, e passa na casa dela. É tão bom, irmãos. É tão bom. Aí vamos para o noivado, o negócio ficou mais sério, a gente faz planos mais longos, né? A gente começa a contar o quanto de filhos a gente quer ter, até que a gente chega no casamento. E quando chega no casamento, a gente conquista uma grande vitória. A gente começa a ter acesso a um tesouro que a gente queria ter acesso há muito tempo lá atrás, mas não podia. Estávamos impedidos, mas agora não há mais impedimento. Agora não há mais barreiras, é acesso livre. Só que com o passar do tempo, as coisas mudam.
E nem sempre a gente percebe que nós somos diferentes. As pessoas são diferentes. Você é único, a sua esposa é única. Nós temos sonhos diferentes, propósitos diferentes, opiniões diferentes. Nós temos necessidades diferentes. Temos histórias diferentes, experiências diferentes. E muitas vezes os casais, quando se rotina do casamento, quando se pegam na liturgia do dia a dia, começa a ficar cansativo tentar entender, compreender a diferença do outro. Começa a ficar cansativo. E aí se desiste. Se desiste. Existe incompatibilidade, essa é uma das justificativas. Nós somos incompatíveis. Começam a ser desgastados pelos atritos, pelas brigas, pelas rusgas. E isso vai ficando cansativo, exaustivo. Porque não se observa que assim como você é diferente, ele também é. E isso é facilmente resolvido se nós começarmos a observar e a respeitar a individualidade de cada um. Respeitar a individualidade. Irmãos, existem relacionamentos que podem ser equiparados, comparados, que são semelhantes ao cárcere privado. Existem casamentos onde a liberdade ela é tão restrita, que a pessoa não tem liberdade nem para respirar. Isso é cansativo para quem é restringido e para quem restringe. Então, se a gente olhar para o slide, a gente vai ver. Respeite as individualidades. E aí existem dois tipos de individualidade. A individualidade pessoal e a conjugal. Vamos começar com a pessoal? Fique atento. Você tem que estar atento ao seu cônjuge. Identifique momentos de crise. Se você estiver de olho aberto, você vai conseguir perceber, nós vamos conseguir perceber momentos de crises, momentos desfavoráveis. E mais que isso, nós vamos conseguir intervir na hora e do modo esperado. Na hora e do modo ideal. Isso é muito importante, fique atento, perceba. Então, se você está atento, se nós estamos atentos, nós percebemos os nossos pontos fortes. Nós somos bons nisso. Nós somos bons nisso. E quando a gente identifica esses pontos fortes, o que a gente faz? A gente descansa, né? A gente relaxa, afinal de contas, está indo tudo muito bem nessa área. Nós somos, bons nisso. Não, irmãos. Quando a gente identifica os nossos pontos fortes, a gente aperfeiçoa. Porque nada está bom demais que não possa ser melhorado. A gente aperfeiçoa. E mais que isso, a gente replica, a gente divide, a gente instrui. Quando eu percebo que eu sou bom naquilo, eu sei como fazer direitinho, eu posso aperfeiçoar. E eu vou replicar. E quando eu identifico um ponto fraco, um ponto que precisa de uma atenção maior, o que eu faço? Eu tenho 3 alternativas. Observando o meu cônjuge, observando a mim mesma, eu identifico um ponto fraco. O que eu faço? Eu fecho os olhos? Finjo que não estou vendo? Não. Primeira coisa, eu tento me adequar. É algo que não seja tão grave que eu posso abrir concessões e me adequar? Eu consigo me adequar àquele fato? Consigo, ok. É destrutivo? Não. Não é destrutivo. Não é confortável, mas não é destrutivo. Então eu me adequo. Eu faço concessões.
Agora, se é algo que pode sim, a longo prazo, causar uma rachadura, o que eu faço? Eu corrijo, eu chamo para correção, eu busco uma solução. Não é apenas apontar o erro, dizer, olha, isso está errado. Irmãos, isso dói tanto em mim, os irmãos nem imaginam. Nem imaginam o quanto dói em mim. Não é só falar assim, olha, isso está errado. Não. Você mostra o erro e você traz a solução. Agora, se é algo extremamente danoso ao casamento, destrutivo, que vai te afastar não somente do seu cônjuge, do meu cônjuge, mas principalmente de Deus, o que é que eu faço? Eu deleto. Eu vou excluir. Eu vou retirar. Eu vou lançar fora. Porque nós não podemos brincar. O casamento, o relacionamento, ele é algo tão importante que quando a nossa casa não está bem, nada vai bem. De outro modo, quando tudo lá fora está caindo, tem problema no trabalho, tem problema na faculdade, mas se você entra dentro de casa e o seu relacionamento está no prumo, é uma paz, uma tranquilidade. A impressão que dá é que quando você põe o pé para dentro e fecha a porta, não tem mundo lá fora. É seguro, é aconchegante, é confortável. Você tem desejo de voltar. Gente, o tempo está demorando para passar, né? Gente, chega o Natal e não dá 6 horas, o horário de voltar para casa. Então, se algo pode te tirar deste sentimento, desse ambiente, nós deletamos. Celebre o que é bom. Eu identifiquei algo no que nós somos bons. Algo construtivo no nosso casamento. Atitudes positivas. Zelo, cuidado, amor, respeito, equilíbrio financeiro. Identificou coisas boas? Celebre isso, irmãos. Parabéns para mim. Parabéns para nós. Isso faz com que o nosso cérebro entenda, isso é bom. É uma recompensa. Irmãos, quando a gente erra, a gente não tem que ter a humildade, a hombridade de falar assim, desculpa. Perdão, pisei no pé do rapaz na fila do açougue, eu peço desculpas. Porque é tão difícil pedir desculpa para o cônjuge. Porque é tão difícil reconhecer os pontos fortes e os nossos próprios êxitos e celebrá-los. Celebre, irmãos. Complementem-se. Complementem-se. Se um é agitado, acelerado, e o outro é mais tranquilo, é pesos e contrafreios. Um corre para cá, você puxa para lá. Se o outro está cansado, você anima de alguma forma. É complementar. Naquilo que eu não sou boa, o meu esposo é. Eu sou ótima em planejar. Planejo tudo muito bem. Planejo uma vez, de novo, e de novo, e de novo. Às vezes eu planejo tanto e eu fico tão cansada que fica só na área dos planos. Eu nunca executo. Irmãos. Meu marido é totalmente contrário. Ele tem uma ideia de manhã, de tarde, ele já fez. Vou fazer um vídeo disso. Menino, de tarde, na hora do almoço, ele já chega com o vídeo gravado, editado e postado. Somos opostos. E ele me inspira. E ele me impulsiona. Do mesmo modo, eu faço com que ele reflita um pouco mais acerca das coisas. Porque existe um complemento, é como um quebra-cabeça. Uma peça se encaixa perfeitamente na outra. E isso é bênção do Senhor. E aí eu trouxe um exemplo de diferenças, para que os irmãos consigam visualizar isso de forma melhor. Talvez pelos slides vocês não vejam, mas lá vai estar disponível, vocês vão conseguir ler um pouco melhor. Existem 4 temperamentos.
Esses temperamentos, inicialmente, eles foram descobertos e começaram a ser falados através de Hipócrates, que era o pai da medicina, considerado o pai da medicina. Cerca de 400 anos antes de Cristo, ele era grego. E ele foi quem começou a falar acerca destes 4 temperamentos. Muito provavelmente, você já ouviu falar acerca do assunto. Mas eu vou dar só a título de exemplo. Existe o colérico. Pode passar para o próximo. Eles são colérico, melancólico, fleumático e o sanguíneo. E eles são representados pelos 4 principais elementos. O colérico é representado pelo fogo. Ele é quente. Ele marca. O fogo onde passa, ele marca. Essas pessoas, normalmente, são muito práticas, objetivas. Elas são pessoas que são ativas, que fazem, que realizam, que executam. Mas são pessoas que têm dificuldade em observar o outro, em prestar atenção no outro. Dificuldade com a humildade, tem uma certa predisposição à soberba, ao orgulho, à impaciência. Isso falando bem superficialmente, viu, irmãos? Não tem como aprofundar no tema. Não existe possibilidade de eu aprofundar no tema. Mas nós temos aqui psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, que podem te instruir um pouco mais acerca disso. Mas todo temperamento ele tem características boas e ruins. Tá? Então, o colérico é assim. O melancólico ele é representado pela terra. Ele é seco e firme. Ele é estável, ele é confiável. Você consegue confiar nele, ele é constante. Mas ele também tem uns pontos um pouco mais negativos. Ele é de difícil acesso, ele é mais introspectivo. Sabe como é? Ele se magoa facilmente. A terra, quando você escreve nela, ela fica marcada. Então, fazendo uma analogia, é mais ou menos assim. O terceiro temperamento é o fleumático, que é representado pela água. E aí o fleumático, ele representa movimento. Movimento. E mais que isso, ele tem alguns pontos bons e alguns pontos menos bons. Tá? Pontos bons do fleumático, ele é observador, ele é adaptável, é fácil lidar com ele. Ele se adequa a ambientes e a pessoas. Mas ele também é um pouco mais introspectivo, pensativo. Quando ele consegue quebrar essas barreiras, ele está sempre rodeado de amigos. E ele precisa prestar atenção nessa barreira que às vezes é imposta. E tem o sanguíneo. O sanguíneo é representado pelo vento. Ele envolve, ele invade o ambiente. Sabe aquela pessoa que faz onde ele está? É impossível não perceber a presença do sanguíneo. Ele é alegre, ele é falante e ele é muito comunicativo, criativo. Mas também é impulsivo, às vezes fala o que não deve. Se mete em situações desnecessárias quando age por impulso. E aqui a gente tem outras características que os irmãos podem observar. Então, nós somos diferentes, irmãos. Esses são 4 temperamentos, mas existem 12 subtemperamentos, digamos assim. Outros tipos de influência. O Senhor nos fez diferentes. E precisamos lidar e respeitar essas diferenças. E não somente lidar com elas e respeitar, mas nós também precisamos nos observar e ver o que está passando da conta. Entender que não é só você a parte fundamental da equação, o outro também conta. Afinal de contas, um relacionamento é feito, no mínimo, com 2 pessoas. E no que diz respeito à individualidade conjugal, é entender que o seu relacionamento ele é diferente do relacionamento de qualquer outra pessoa. Aqui nós estamos em muitos casais. Mas o meu relacionamento, por mais que seja parecido, semelhante, ele vai ser diferente do pastor Heloísa e da pastora Eva. Vai ser diferente da Rosane e do Fábio.
Temos algumas semelhanças, temos algumas familiaridades, mas é diferente. Então, talvez o que funciona aqui não funciona aqui. E tudo bem. Talvez o que é bom para o casal A e B não seja para C e D. E tudo bem. A Bíblia fala que nós precisamos examinar tudo. A gente olha, a gente analisa, a gente examina. Mas na hora de reter, a gente só retém o que é bom. Então, observe, ouça conselhos, exemplos, aplique, veja, combina conosco, se enquadra. Tem gente que consegue colocar os filhos para dormir 8 horas da noite. Glória a Deus, isso é bom demais. O menino vai dormir bem, você vai ter um tempo livre com o seu cônjuge. Tem gente que não consegue, que só chega em casa às 10h30. Então, a rotina do A não serve para o B. Existem pontos aproveitáveis, mas entenda, parem. Precisamos parar de comparar o nosso cônjuge. Ah, porque o fulano faz assim. Ah, porque o ciclano age dessa forma. Ah, porque a fulana foi em tal lugar. Mas na casa do Beltrano, na casa de mamãe, tinha janta não. Não tinha. A gente fazia um lanchinho, cada um se virava, estava tudo certo. Mas era mamãe. Na casa de mamãe. Você saiu do ninho da mamãe, nós saímos do ninho da mamãe para construir o nosso ninho. E nós somos individuais. Próximo ponto. Agora esse apareceu em todos os artigos que eu li. Falhas na comunicação. Falhas de comunicação. O que é comunicação, irmãos? Alguém sabe me dizer o que é comunicação? Hã? Diálogo, o que mais? Conversas, o que mais? Isso são formas de comunicação. Como se fossem veículos. A comunicação em si é o dom, o talento que nós temos de transmitir ao outro aquilo que pensamos. E podemos fazer isso de várias formas. É fazer com que o outro nos conheça. E essa falha na comunicação é uma das principais causas de separação e divórcio. Inclusive dentro da igreja. Dentro da igreja. Mentiras. Mentiras, isso quebra a confiança. E a confiança é assemelhada, muitas vezes, como vidro, como cristal. Uma vez que quebrada, ela pode até ser restaurada, mas não a sua forma original. Sempre haverá uma marca, uma rusga, para mostrar exatamente onde foi o ponto. Mentiras. E essas mentiras, elas acontecem por muitos motivos. Mas os principais são, para escapar de algo, fiz algo errado. Preciso de um álibi, de um pretexto. Algo que me faça sair dessa situação. Porque se eu contar a verdade, o que estava ruim vai ficar ainda pior. Já ouviu isso? Então a mentira, normalmente, ela vem ou para me isentar de algo que eu fiz, ou para me trazer alguma vantagem. Ou para me isentar de uma pisada na bola, do horário que eu descumpri, do aniversário que eu esqueci, do compromisso que foi feito lá atrás que eu quebrei. Porque muitas vezes é muito mais fácil você criar um novo cenário do que reconhecer a sua falha e corrigi-la. Porque correção, mudança dói, irmãos. Não é algo agradável. Então, ou vai te fazer escapar de algo, ou para que te traga alguma vantagem, algum benefício. Outra coisa que traz essa falha na comunicação: críticas excessivas e públicas. A crítica excessiva, descabida, inapropriada, não é um feedback. Não é ali como eu posso dizer, uma opinião que você está dando. É algo que traz vergonha.
é algo que intimida, é algo que diminui. Sabia disso? Críticas excessivas e públicas, que trazem vergonha, que diminuem, que fazem com que a pessoa se sinta intimidada, que fere o sentimento da outra. Precisamos ter cuidado com isso. Precisamos ter cuidado com isso. É normal que nós tenhamos a liberdade de falar para o nosso cônjuge algo que nos incomodou. Mas isso tem que ser feito, nós vamos ver ali na frente, na base do respeito. E isso traz quebra nessa comunicação. Atitudes passivas e agressivas. Passiva-agressivas. Sabe aquela indireta que você joga? Isso aí. Indireta. Ignorar a pessoa. Fazer brincadeiras fora de hora. Causar raiva no outro. Induzir o outro ao erro. Tudo isso também traz quebra nessa comunicação. Porque quando eu causo ira no outro, quando eu vou feri-lo, quando eu ignoro, quando eu desprezo, a gente percebe que aquilo ali foi prejudicado. Não tem como conversar. E aí entra a lei do silêncio. O famoso gelo. Quando você começa a ignorar a pessoa deliberadamente. Quando você deixa ela de lado. Quando você se torna indiferente. E o maior risco disso é que isso causa um grande abismo entre um casal. Porque a cada hora de silêncio, a cada dia, a cada minuto, fica mais difícil de voltar atrás. Fica mais difícil de conceder, fica mais difícil de pedir desculpa. Porque nesse lapso temporal, o diabo está ali, ó, falando na sua mente e na mente dele. E outras coisas vão acontecendo. Outras situações vão surgindo. É uma porta que se bate. É uma cara feia ao passar pelo outro. E se torna cada vez mais difícil voltar atrás. E aí um abismo vai puxando outro abismo. Uma outra falha na comunicação é decidir sem uma consulta prévia. Todo e qualquer tipo de decisão precisa ter a concordância dos dois, o máximo possível. Nós sabemos que o homem, ele é o sacerdote do nosso lar. E no fim das contas, ele é quem precisa se posicionar. E nós somos submissas e respeitosas, nós vamos acompanhar e apoiar os nossos maridos. Ponto. Ponto. É isso. Mas o normal, o saudável, é que todo e qualquer tipo de importante decisão seja consentida pelos dois. E isso reflete principalmente na criação dos filhos. O pai fala A, a mãe fala B. O pai fala vai, a mãe fala fica. E aquilo vai trazendo uma quebra de autoridade, o surgimento do autoritarismo. As crianças ficam meio que perdidas e começam a ser a corda do cabo de guerra. E são puxadas de um lado para o outro, sem respeito e consideração, afinal de contas, o que importa aqui não é o melhor para nós, é o melhor para mim. É ser visto, obedecido, considerado. Isso é uma quebra na comunicação. E guardar rancor. Eita, fez isso, pois eu vou esperar a hora certinha. Tá bem aqui, ó, guardado. E no momento certo eu vou esfregar na cara dele. Eu vou dizer, tu te lembras? Isso. Vingança, irmãos. Vingança. Isso quebra a comunicação. Mas o que pode restaurar essa comunicação? Um diálogo. O que é diálogo, irmãos? Falei 3 coisas. O que é diálogo? Como? Hã?
Bate-papo, o que mais? O que mais? Mais um. Amizade. Respeito. Eita, é tanta coisa, né? Tanta coisa boa. O que é diálogo? Tudo isso que os irmãos falaram. Mas o ponto principal é que ele é feito por mais de um. É mais de um, irmãos. Se for um só um fala, isso não é diálogo, isso é monólogo. É chato, é improdutivo. Um só. Isso no relacionamento pessoal e conjugal e no relacionamento com Deus. Falei, ó, ouço. Um fala, um ouve. O outro fala, o outro ouve. Esse é o principal pressuposto do diálogo. Duas pessoas participam deste momento, isso é importante. Quando isso é negligenciado, isso mostra para o outro o seguinte: pouco me importa o que você pensa. O momento agora é meu. E não é assim. Não é assim. Falar com liberdade, abertamente, com verdade. Trazer verdades à luz. Não tenha medo de compartilhar com a pessoa com quem você compartilha anos. Já são 18 anos de casada com o Weber, praticamente. Faremos agora em dezembro. Eu compartilho com ele mais do que sonhos, planos, projetos. Eu compartilho a minha intimidade física. O que me impede de compartilhar com ele aquilo que eu gosto? Como ele vai saber daquilo que me agrada ou não? Em todo tipo de relacionamento, em todo momento, inclusive no íntimo, se eu não falo. Se eu não falo, o único que lê pensamentos e som dos corações é o Senhor. Se eu não abrir a boca e falar, e se ele não estiver disposto a ouvir, vai ficar difícil. Então fale abertamente, livremente e com verdade. Extinga mentiras. A mentira é um abismo que puxa outro abismo. É tão difícil que você mente, depois você tem que mentir de novo para cobrir o que você mentiu aqui atrás. E se você tiver um problema de memória, pior ainda, porque tu mente aqui, lá na frente a pessoa pergunta a mesma coisa, tu fala outra coisa, você ainda é pego na mentira. É difícil, irmãos, é cansativo mentir. Então fale a verdade. Mas fale com respeito, considerando o outro, observando o outro. Como eu posso abordar esse assunto para que ele produza o efeito desejado? Para que seja positivo? Como esse assunto fosse abordado comigo? Considere o outro, respeite o outro, enxergue o outro. Empatia. O que é empatia, irmãos? É se colocar no lugar do outro. Sentir como o outro sente, pensar mais próximo do outro. Entender, isso é muito importante. Sabe por quê? Isso é comprovado, inclusive cientificamente, muito daquilo que nós fazemos, das ações que nós temos, consciente ou inconscientemente, são resultados das nossas experiências, da nossa história, das nossas vivências, inclusive de traumas. Então, muito daquilo que a gente faz, muito de como a gente age, são resultados dessas experiências. E nós precisamos ter paciência para identificar e agir de forma apropriada. Então, se eu tenho uma dificuldade, o meu marido tem que olhar para mim com amor, me amparar e me auxiliar na busca da cura. E eu, por outro lado, tenho que racionalizar. Pensar, irmãos, nós somos seres pensantes. Faz sentido eu agir desta forma? E eu tenho que buscar libertação. Conhecimento, irmãos, é poder. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, se eu sou uma pessoa insegura e controladora, talvez isso seja consequência de um abandono que eu sofri lá atrás. Se eu tenho dificuldade de
de confiar no meu cônjuge. Talvez isso seja o exemplo dos meus pais em relação à traição, que reflita em mim. Se o meu pai fazia, talvez ele também esteja fazendo. Então ele precisa ter paciência e para me amparar e para me auxiliar até a cura. E eu preciso raciocinar, racionalizar. Olha, ele não é o meu pai. Não é porque eu fui abandonada lá atrás que isso vai se repetir agora. Eu preciso buscar libertação. Isso é importante. Demonstrações de afeto, de amor. Elogios, irmãos. Do mesmo jeito que você tem liberdade para dizer daquilo que você não gosta, elogia naquilo que você gosta. No perfume que ele usa, na roupa que ele veste, no modo com que ele segura a sua mão em momentos específicos, na carícia que ele faz nos momentos íntimos. Irmãos, elogie. Elogie. Incentive o seu cônjuge. Você consegue. Vai, é difícil, mas eu estou aqui, irmãos. Nesse aspecto eu não tenho o que reclamar não, viu? Ali, esposo. Ele é de longe o meu maior incentivador em tudo. Eu fiz 5 anos de faculdade, quase 6, porque eu tive que trancar por conta. E ele me incentivava em tudo. Ele chegava morto de cansado do trabalho, ficava com os meninos, aí lá pequenininha para eu estudar. Eu ia tranquila, irmãos. Tranquila, porque eu sabia que os meus filhos estavam bem assistidos. Ele ia me buscar na faculdade, morto de cansado. Tinha dia que o olho dele quase nem abria. Mas ele falava, você vai, você consegue. Às vezes eu vou resolver um problema, alguém diz, não, olha as diferenças aí. Não, não tem como. Sabe o que eu faço, irmãos? Eu volto com o rabinho entre as pernas. Ixi, amor, não tem como. Aí ele, você ouviu o primeiro não? Conformou? Então vamos no outro. Ele ouve um não aqui, um não ali, até que alguém fala sim. E resolve o problema. Ele me incentiva. Ele me faz avançar. Isso é importante, irmãos. Se eu não incentivar o meu cônjuge, dizer vai, significa dizer que eu vou ser conivente com erros. Não é isso. Eu não estou falando de conivência. Eu não estou falando de aceitar posições erradas. Eu estou falando de incentivar ele a crescer, a se realizar como pessoa, como ser individual que ele é. Isso é importante, irmãos. Isso faz diferença. E o último, para fechar esse tópico, cuide-se bem. Você precisa se cuidar. O seu cônjuge vai cuidar de você, mas você precisa se cuidar. Cuidar da sua alimentação, do seu corpo e cuidar da sua mente, das suas emoções. A gente negligencia isso muitas vezes. É ou não é, irmãos? Cuide de você. Como eu vou conseguir cuidar bem do Weber se eu não estiver bem, se eu não cuidar bem de mim? Tem como? Não tem, irmãos. Como eu vou lidar bem com as emoções do Weber se eu não lido bem nem com as minhas? Se eu não estou atenta a mim mesma, ao que me faz bem, ao que não me faz? Cuide de você. Tenha prazer de cuidar de você. Nós precisamos nos cuidar. Olhar para a gente com bons olhos. Cuidar da nossa aparência, da nossa higiene e da nossa mente. Quando você está com problema no coração, o que você faz? Procura quem? Um cardiologista. Você quebrou o pé, você procura quem? Qual a dificuldade de cuidar da cabeça e dos sentimentos? Antigamente, quando alguém falava assim, olha, você precisa seriamente ir no psicólogo. O que é que a gente ouvia? Eu não sou doido. Ixi, eu ouvi isso demais, irmãos, lá em casa. Eu já falei isso algumas vezes também. Eu não sou doido. Irmãos, a nossa mente faz parte de todo esse conjunto. E é ela quem comanda todo o resto. Se a nossa mente vai mal, tudo vai mal. Tudo vai mal, então cuide. Vamos cuidar de mim, de você. Nós somos parte importante dessa equação. Próximo ponto negativo. Próxima causa de divórcio. Infidelidade e adultério. Isso é óbvio, né, irmãos? Isso é óbvio. Estava em todos os artigos que eu li. O que é a infidelidade? O rompimento da fé. Rompimento,
quebra da fé, da convicção. É isso que é a infidelidade. E o que é o adultério? É a infidelidade conjugal. Infidelidade conjugal. E analisando, eu sempre tive essa convicção, porque assim, irmãos, eu não vim... Quanto tempo eu tenho ainda, gente? Me ajuda. Quanto tempo, pastor? 10 minutos? Então, vamos lá. Não nasci num lar evangélico, num lar evangélico. A minha família não era estruturada. E eu tinha muito medo de ingressar em relacionamentos e me sentir excluída, abandonada, como eu havia me sentido na separação dos meus pais. E o meu pai, de forma particular, ele tinha um problema muito grande com mulheres. Então, era algo que era presente na minha juventude. Eu era maior, mais velha, então eu acompanhei muito o sofrimento da minha mãe nesse quesito. Então, o que acontece? Isso me gerou alguns traumas, algumas dores. Porque o adultério, essa infidelidade, o que é adultério? Ele vem do verbo adulterar, modificar, corromper, desviar o propósito. Então, isso reflete não só no cônjuge, mas em toda a família. Isso é claro. Existem estudos que mostram que muitas das pessoas que começam a se relacionar com um outro sexo, não somente por, às vezes, terem tido experiências ruins com o mesmo sexo. Vamos lá. Existem estudos que mostram que pessoas que começam a se relacionar com pessoas do mesmo sexo, talvez tenham tido experiências ruins com pessoas do outro sexo. Mas também tiveram exemplos ruins dentro de casa. Eu vou me relacionar com um homem por quê? Se o principal homem da minha vida, que era o meu pai, fazia isso, com a minha mãe, eu não quero passar por isso. A minha mãe era que era boa, então eu vou me relacionar com alguém como ela. Então, isso é muito importante, a gente ter cuidado com isso. E aí, coloca o slide para mim. Eu não vi em lugar nenhum, irmãos. Foi fruto das minhas experiências, das reflexões. O adultério, ele envolve os 3 aspectos: o corpo, a alma e o espírito. Nós somos seres, temos três partes. É o tripé que se chama: corpo, alma e espírito. O corpo. Como assim o corpo? O corpo diz respeito às nossas percepções sensoriais. Sabe, as sensações que nós temos, a depender do lugar onde nós estamos, nós temos pelo menos 5 sentidos, que é olfato, visão, audição, paladar e o tato. Todas essas portas são portas de entrada para sensações, percepções, sejam elas boas ou ruins, a depender do ambiente onde nós estamos. Então, o nosso corpo, ele influencia, sim, na predisposição, que eu vou te chamar dessa forma, para o adultério. Ele, dependendo do ambiente onde você está, convida a cometer esse erro. Então, é muito importante nós ficarmos atentos às percepções sensoriais, às sensações que nós temos, influenciadas pelo ambiente onde nós estamos. A alma, as emoções. Precisamos estar atentos a essas emoções. Por quê, irmãos? É muito importante. Lembra que nós falamos de traumas? Lembra que nós falamos de experiências? Quando nós analisamos isso, nós vamos ver que, às vezes, essas coisas, traumas, experiências, ou elas fazem com que a maioria das pessoas repitam o erro, façam igual a quem errou, ou eles fazem, aproxima a pessoa. Surge uma dúvida: por que as pessoas fazem? Será que é bom? Será que realmente não dá nada? Então, nós precisamos cuidar dessas emoções. Precisamos ter acesso a conhecimento que nos mostrem que aquilo não é para nós. E o espírito. Porque quando nós temos essas sensações que o ambiente nos causa, quando nós deixamos que as nossas experiências falem por nós, e quando nós estamos sobre ataques malignos,
estamos desnutridos espiritualmente e estamos separados de Deus, fatalmente vai ocorrer a queda. Se nós nos deixamos levar pelas seduções, pelas sensações, não cuidamos das nossas emoções e estamos com o espírito fraco, a Bíblia fala o quê, irmãos? Que o espírito está pronto, sempre pronto, mas a carne é fraca. E nós precisamos estar o quê? Vigilantes. Vigilantes. Porque o mundo vai nos gerar sensações. Nem sempre estaremos bem em nossas emoções. Às vezes a esposa não está comparecendo como deveria. Às vezes o homem lá da rua é um pouco mais atencioso, cuidadoso. Me ouve, meu marido não me ouve. Ele tira um tempo para mim, o meu marido não tira. Então nem sempre os nossos sentimentos estarão alinhados. Mas se o nosso espírito estiver pronto, irmãos, nós faremos igual a José, fugimos. Mas se estivermos sobre ataques malignos, estivermos fracos, desnutridos espiritualmente e separados de Deus, irmão, a queda é certa. E ali eu coloquei uma observação que também apareceu em muitos artigos que eu li, a pornografia. Nós sabemos que isso é uma deturpação, desvirtualização de algo bom que Deus fez. O sexo é algo bom. O Senhor fez para nos trazer não só filhos, mas alegria, satisfação. Dizer obrigado, Jesus, por este momento. Glória a Deus. Mas o diabo faz o quê? Desvirtua. E cria na mente das pessoas que se deixam levar por isso algo fantasioso, irreal, utópico, é impossível de ser alcançado, não é saudável, como uma concorrência desleal, irmãos. Precisamos extinguir, eu sei que isso não existe aqui, e eu glorifico ao Senhor por isso, mas precisamos ter a capacidade de instruir outras pessoas nesse aspecto. A pornografia não é uma pimentinha que com algumas gotas você aquece a sua relação. É uma porta para demônios entrarem em casas, em lares, em mentes, e um abismo que puxa inúmeros outros abismos. E como nós vamos corrigir isso, irmãos? Aqui, no Salmo 1. Lembra que eu falei que as sensações, os ambientes podem nos influenciar e nos influenciam? O primeiro fala: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos... Não se detém no caminho dos... E nem se assenta na roda dos escarnecedores. O Senhor está nos alertando para nos afastar de ambientes destrutivos, de pessoas destrutivas. Existem pessoas e lugares que precisam ser deletados da nossa vida. Porque quando nós estamos em Cristo, nós temos que nos afastar do caminho de pecadores. Somos pecadores, mas somos justificados. Nós buscamos a santificação e nos esforçamos para estar com Cristo. Cristo. Mas precisamos nos afastar de caminhos inapropriados, companhias inapropriadas, lugares inapropriados, que irão dar sensações e nos levar para longe de Deus. Escarnecedores são aqueles que zombam do Senhor. Romanos, no capítulo 1, fala que o Senhor entregou os homens que têm desejo de pecar, homens que se alegram com o pecado, homens que de forma consciente não reconhecem a grandeza de Deus, mesmo vendo as suas obras. A Bíblia fala que o Senhor os entregou aos seus pecados e desejos malignos, a ponto das mulheres com o seu próprio corpo, ou seja, com outras mulheres. E os homens fugirem da sua conduta natural, outros homens. O Senhor os entregou às suas maldades, sujeiras, delitos. Precisamos fugir desses ambientes, porque senão, fatalmente, eles vão nos influenciar.
Se eu ando com pessoas que amam falar da vida dos outros, uma hora ou outra eu vou falar. Se eu ando com pessoas que mentem, uma hora ou outra eu vou mentir, porque somos seres influenciáveis, precisamos de um modelo. Outra coisa, versículo 2. Como vamos resolver esse problema? Tendo prazer contínuo na palavra de Deus. É decidir dia após dia, crescer em conhecimento e graça. Dar a palavra. Irmãos, a palavra tem tudo que a gente precisa. É finanças? A palavra tem. Relacionamento interpessoal? A palavra tem. Direito? A palavra tem. Filhos? A palavra tem. Relacionamento, você e você, a palavra tem. Relacionamento com Deus, a palavra tem. Me diga a necessidade que eu vou dizer, a palavra tem. Então, se nós nos aproximamos dessa palavra, uma árvore para crescer saudável, o versículo 3 fala, ele será como uma árvore plantada junto às águas, que vai dar o seu fruto no momento certo. As suas folhas estão sempre vistosas e verdes. Irmãos, uma árvore para crescer assim, ele precisa de água, de sais minerais, de luz. Nós, como essas árvores, para produzirmos frutos de honra ao Senhor, para sermos prósperos e frutíferos, nós precisamos da água, precisamos da palavra, de oração, de proximidade com Deus, de intimidade com o Senhor. Precisamos manter um relacionamento de diálogo aberto, franco e respeitoso com o Senhor. Senhor, Tu és. Irmãos, Senhor, eu não estou bem. Jesus está doendo aqui. Senhor, eu errei ali. Muda, Senhor. Porque o Senhor sonda e conhece. Eu posso usar as palavras mais lindas como os fariseus faziam. O Senhor conhece o meu íntimo. Ele me conhece. Proximidade com Deus, proximidade. É só assim que nós teremos estabilidade e produtividade. Perdão, precisamos de perdão. Dentro do tópico da palavra de Deus, a palavra de Deus em Provérbios 1:7 diz que o temor do Senhor é a fonte de sabedoria. Nós temos inteligência, que é a capacidade de aprender. Temos conhecimento, que é aquilo que a gente busca para entender as coisas. E temos a sabedoria. O que é a sabedoria? É o que preenche as lacunas. Essa a gente não busca com o nosso próprio braço. Essa quem concede é o Senhor, através de intimidade com Ele. A Bíblia fala que o temor do Senhor é a fonte de sabedoria. Lá, em Provérbios 8, no versículo 13, se eu não me engano, a Bíblia diz, o que é sabedoria? É se desviar do mal. É se desviar daquilo que afasta de Deus, do pecado, em outras palavras. Em Oséias, a Bíblia diz que em Oséias 4:6 que o povo é destruído por falta de conhecimento, por rejeitar a sabedoria do Senhor. E lá no capítulo 6, no versículo, tá bem ali, ó, irmãos, 3, diz que nós devemos prossigamos e conheçamos ao Senhor. Nós precisamos prosseguir em conhecer ao Senhor. E para fechar, irmãos, mais duas coisas. Perdão. É um perdão genuíno, irmãos, desinteressado. Um perdão limpo, livre de julgamentos e de revisitações. Como assim, irmãos? Quando nós perdoamos uma falha, como é o caso do adultério, podem acontecer duas coisas ruins. A pessoa que errou pode se tornar um escravo. Depois de tudo que eu fiz, de tanto que eu errei, eu vou concordar com tudo. Isso não é saudável. Porque isso faz da pessoa que era uma vítima, digamos assim, faz dele um algoz, um torturador. Sabia que isso é perigoso? Depois de tudo que você me fez, isso aqui que eu estou pedindo é o mínimo que você pode fazer.
Isso não é saudável, irmãos. Por isso que o perdão, ele precisa ser genuíno. Não significa dizer que você vai esquecer do que aconteceu. Amnésia. Perdão não é sinônimo de amnésia. Perdão é uma escolha, uma decisão, que faz com que você consiga prosseguir com aquela pessoa, amando, cuidando, zelando, e que aquele fato que aconteceu e que não vai se repetir, porque o perdão, ele é fruto do arrependimento. E quando a gente se arrepende, a gente faz o impossível e o impossível para não fazer mais. Não é? Desculpa. Menino, chega um momento que até a porta da graça vai se fechar. Então, é importante. E o último, tenha prazer na companhia do outro. Tenha prazer em estar a dois. Divirta-se com quem você escolheu para ser seu. Seja espontâneo, criativo. E namorem, irmãos. Façam bastante amor, porque isso também é importante. E isso, irmãos, foi o que o Senhor colocou no meu coração. Eu sei que não é fácil, mas tudo é uma questão de escolha. O próximo, por favor. Tudo é uma questão de escolha, de decisão. Então, os maridos, as mulheres, elas vão se submeter aos maridos em amor, como está lá em Efésios 5. E os homens vão amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja, que deu a vida por ela. E assim, irmãos, vai ficar mais fácil conviver a dois. Que o Senhor possa nos abençoar nessa jornada. Não é fácil. É um aprendizado diário, é uma renúncia diária. Mas o Senhor estará conosco, como sempre esteve, até a consumação dos séculos. E será cada dia mais prazeroso desfrutar da companhia do outro. Existe uma coisa chamada síndrome do ninho vazio. É algo que acontece com casais quando eles criam os filhos e os filhos saem desse ninho para formar os seus próprios ninhos. Às vezes, nesse período, o casal se perde. A mulher deixa de olhar e observar o marido deixa de considerar e observar a esposa. Eles ficam tão envolvidos com os filhos. E o tempo vai passando, e quando os filhos saem de casa, eles se olham e não se reconhecem mais. São dois completos estranhos. E aí acontece o que aconteceu na estatística do divórcio. Pessoas com vidas feitas, 40, 42 anos, 44 anos, se separam. Porque deixaram de cuidar de si mesmo e do outro. Que o Senhor nos abençoe. Eu te convido, fique de pé, vamos orar. Nesta hora eu quero perguntar, existe alguém aqui em nosso meio que deseja ter um relacionamento não só abençoado com o seu cônjuge, mas com Deus? Alguém que queira no seu íntimo caminhar com esse Deus, que nos ensina sobre tudo. Tudo, Deus nos ensina, nos esclarece sobre tudo, irmãos. Há alguém em nosso meio que deseja aceitar a Jesus, que deseja chamar o Senhor para dentro da sua casa? Levante a sua mão, nós vamos orar com você. O mundo não tem nada de bom para nos oferecer em suas práticas. Mas o Senhor se responsabiliza por aqueles que são seus, por aqueles que lhes pertencem. Então que o Senhor alcance o nosso casamento nesta noite, que possamos ser bênção. Existe alguém em nosso meio que deseja caminhar com Cristo e falar: Senhor, habita na minha casa. Senhor, direciona o meu casamento. Eu quero envelhecer ao lado dessa pessoa, mas eu quero caminhar contigo. Existe alguém? Levante a mão. Nós vamos orar por você. Se não há, que o Senhor possa te proporcionar uma nova oportunidade. O Senhor é o Deus de novas oportunidades. Mas o tempo passa. Que o Senhor abençoe a cada um grandiosamente. Eu convido meu esposo, meu companheiro, o amor da minha vida, irmãos, para orar pelos casais. E que o Senhor nos abençoe nessa jornada. Amém. Vamos orar. Que Deus abençoe a minha esposa. Amém. Senhor Jesus, nós estamos aqui, ó Pai, na Tua presença. Venha abençoar pelo Teu poder, pela Tua graça e pela Tua glória
cada casal que se encontra aqui. Vai derramando sobre a vida de cada um, pelo teu poder, pela tua graça, que esta palavra fique gravada nos corações de cada casal que aqui está. Aqueles que assistiram pela live também, Senhor. Vá abençoando de uma forma especial e que o teu nome seja glorificado e exaltado. Pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém e amém. Vire para o seu cônjuge e fale: eu te amo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastor Luiz. Foi maravilhoso, glória a Deus. Eu não vi nem a hora passar, viu?